Então, amiga, a gente vai começar explicando aqui o termo ATPase, né, que tu perguntou. O ATP, tu sabes que é uma molécula de energia, e a ase, essa terminação, vem de quebra. Então, a ATPase é a quebra de ATP. Já nos transportes, o que a gente vai ter? A gente vai ter transportes passivos e transportes ativos. A gente tem que ter em mente que o transporte passivo, ele não precisa de ATP. E estão a favor do gradiente de concentração. Por que estão? Porque dentro do passivo eu vou ter a difusão simples e a difusão facilitada. Vamos lá. O que é, primeiro, o gradiente de concentração? O gradiente de concentração é a quantidade de substâncias que eu tenho dentro e fora da minha célula que precisa estar em equilíbrio, que precisa estar o quê? Na homeostase, precisa da homeostase celular. Esse gradiente de concentração, quando eu estou a favor dele, eu preciso estar de um ambiente hipotônico, onde eu tenho muita substância, para o hiper, onde eu tenho pouca substância, até que eles fiquem iso, para que eu tenha um gradiente de concentração constante, um gradiente de concentração equilibrado. Quando eu falo de uma constância, eu não digo de manter um número igual, porque às vezes a quantidade de substância que a minha célula precisa dentro de um certo tipo de molécula, de um certo tipo de material, não é exatamente igual ao que ela precisa fora. Mas ainda assim, aquela substância é a necessária, aquela quantidade é a necessária. E isso faz com que aquilo se torne o constante dela, não em números, mas em função sim. Espero não ter te confundindo com essa parte. Mas bora voltar para cá. Isso foi só a termos de compreensão mesmo, o termo de informação. Para esse transporte ativo estar a favor do gradiente de concentração, ele tem que ir de onde tem mais para onde tem menos. Então, bora lá. Quem é que faz esse transporte passivo? Na difusão simples, é composto pelos gases e as substâncias hidrofóbicas, que não têm afinidade com a água, que automaticamente são substâncias lipofílicas, que têm afinidade com gorduras, com lipídios, já que a nossa membrana plasmática ela é constituída por essa camada bilipídica, né? Então, quem vai passar direto aqui? Gases e substâncias lipofílicas, que tu pode encontrar na literatura como hidrofóbicas. Essas substâncias lipídicas, elas vão passar livremente aqui. Elas não precisam de absolutamente nada, elas vão transitar. Vai ter um canal aberto que elas vão passar por aqui. Então, pode ser um gás, um CO2, um O2 ou uma molécula lipídica. Na difusão facilitada, não vai ter gasto de energia. Só que vai precisar de um facilitador. Vai precisar de um canal para passar. Primeiro, eu vou te falar das substâncias solutos, né? Substâncias sólidas. Se for uma substância carregada, se for um açúcar, se for um aminoácido, se for uma outra proteína, esse facilitador vai ter aqui o encaixe que aquela célula precisa, vai reconhecer que aquela célula, eu usei aqui como exemplo o canal catiônico, né? É uma substância carregada, vai ser um cátion. Eu escrevi canal catiônico, mas é um canal iônico, um canal que passa íons. E aqui eu usei um exemplo, um cátion. Então, digamos que essa substância carregada de carga positiva precisa entrar nessa célula. Vai ter um reconhecedor aqui positivo que vai fazer a passagem dela. E agora a nossa célula está aqui, ó. Se ela entrasse aqui, onde não tem nenhum canal para ela entrar, ela não vai passar, ó. Diferente da água e dos lipídios que estão aqui nesse mesmo lado que ela passando livremente. Porque eles não precisam. Lipídio entra com lipídio,
semelhante, vão passar numa boa. Gases, passa numa boa. Aqui, o meu cátionzinho não vai passar. Mas se esse cátion que veio aqui nesse lado e tem um canal pronto para receber ele, ó, passou. Então, tinha aqui, nesse canal iônico, um receptor iônico que fez com que essa célula capturasse esse íon que estava aqui para entrar. Dentro da difusão facilitada, falando de solvente, a gente fala automaticamente de osmose. E vamos lá, a osmose ela é a passagem de água. Eu tenho que me ater a termos hiper, hipo e iso. Então, essa minha célula aqui, dependendo do que eu tô falando, ela pode ser tanto um quanto o outro. Ela pode ser hipo, quando eu digo que ela é uma célula com pouca água, ela é hipotônica. Aqui, eu tenho essa concentração. No meio aqui é a membrana. Aqui tem mais sais. Aqui não tem muitos sais. Se eu tenho mais sais aqui, eu preciso do solvente para o quê? Dissolver essa concentração. Tá uma concentração saturada. Então, a osmose vai fazer a passagem dessa água. Aqui é o zoom, ó. Olha a célula aqui, carregadíssima de sais. E aqui, ó, o que tá branquinho aqui é a água, tá? Passou a água. Mas se eu tô falando de uma difusão facilitada e eu tô falando de água, automaticamente é o quê? Aquaporinas. Então, aqui na osmose, quem é que tá trabalhando? Aquaporinas. Dentro desse meu exemplo aqui em cima, que eu usei o exemplo de um cátion, quem era que estava trabalhando aqui? Um canal iônico, né? Porque o cátion ele tem uma carga, então era um canal iônico que estava aqui. E ele é o quê? Um sólido, poderia ser um sódio carregado positivamente aqui. E aí? Era um canal iônico. Se eu estou falando aqui de água, estou falando de quem? Dutos para água são o quê? As aquaporinas. Então, a água entrou aqui, né, na minha célula, que estava completamente salina, completamente saturada. Entrou a água aqui, dissolveu essa galera e ficou, ó, agora em equilíbrio, finge que está em equilíbrio, em relação ao meu meio externo. Então, agora eu não tenho mais uma solução saturada ou insaturada, nada do tipo. Eu tenho uma solução o quê? Isotônica. Uma solução que em equilíbrio. Se tu olhar, não está em equilíbrio em relação ao volume. Não é disso que eu estou falando. A osmose, ela não vai falar de volume, não nesse momento. Aqui, em relação ao soluto, a gente está falando de equilíbrio em relação à água, em relação à concentração. Então, se tu pegar essa solução aqui, dentro da célula, né, que está desse lado aqui, e fora da célula, a concentração de solução estaria igual. Precisou de mais água desse lado, porque eu tinha mais sais. Agora o nível de água aqui tá menor. Mas, ó, tem 6... Deixa eu apagar uma daqui. Tem 6 bolinhas de sais nos dois lados. Tá equilíbrio. Não em relação ao volume, mas em relação à concentração, tá em equilíbrio. Agora a gente vem para cá. Transporte ativo. A gente chega onde? Na atepase, que eu te expliquei aqui em cima o termo. No transporte ativo, eu tenho o quê? Gasto de energia, tenho quebra de energia, tenho uma atepase. Aqui, eu tô contra o meu gradiente de concentração. O que eu tô... Como é estar contra o meu gradiente de concentração? Se naturalmente eu tenho que ir de onde eu tenho muita coisa para onde eu tenho pouca coisa, se eu tô contra isso, o que eu tenho? Eu já tenho um ambiente carregado dessa tal coisa, o meu meio externo nem tanto, mas ainda assim, o que está disponível lá no meu meio externo? Quando eu preciso, eu quero jogar para dentro. E o meu ambiente interno, eu já não tenho tanta coisa
E o que tá fora tem bastante, mas ainda assim eu não quero ele dentro de mim. Então, na oportunidade que eu tiver, quando eu achar necessário, eu vou jogar pra fora. Lembra que eu te falei no começo do vídeo que dentro do corpo essa constante não significa constância em números, mas sim necessidade? Dentro da nossa célula, isso aqui se aplica muito bem. Dentro da minha célula, eu não preciso de tanto sódio, mas eu preciso de bastante potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, ela está contra o gradiente de concentração justamente por isso. Porque tem mais potássio dentro da célula do que fora. Se a gente conferir aqui, olha, eu coloquei 5 potássios aqui dentro. E aqui fora, eu coloquei só 3. 4, vou apagar um. Coloquei só 3. Naturalmente, esses potássios aqui deveriam entrar em um equilíbrio, né? Tinha que sair um daqui para que ficasse certo. Ia ficar 4 aqui dentro, 4 aqui fora. Equilibrou. Mas não é disso que a célula precisa. A célula precisa de ter mais potássio aqui dentro, por causa das reações iônicas. O potássio dentro da célula vai ajudar a manter o tamanho da célula, a quantidade de água que entra na célula. Porque veja só, o potássio não é um sal. Quando tu come uma pipoca salgadona, não te dá muita sede? Automaticamente teu corpo não pede aquela água e tu bebe água pra caramba. Depois que tu bebeu muita água, teu bucho não fica imenso. Então, finge que a tua barriga é essa célula. Se aqui dentro tivesse carregado de sal, tu ia precisar de muita água. A osmose ia entrar em ação. Porque a tua célula, em relação a soluto, em relação a sal, ia estar hipertônica, ia estar cheia, saturada. E em relação a solvente, tu ia precisar de muito para te dissolver todo o sal que tem dentro dessa célula. Então, tu ia requerer muita água. E essa célula ia precisar de tanta água, tanta água, tanta água, que até ela entrar em equilíbrio, ela ia ficar imensa. Igual como a tua barriga ficou depois de tanta pipoca salgada. Nesse caso é o quê? A turgidez da célula, ela inchou. A célula ficou túrgida, ela inchou. Então, eu preciso desse potássio para manter esse tamanho celular, para que a célula não fique túrgida, que é inchada, nem plasmolizada, que é murcha. Então, bora lá. A bomba de sódio e potássio. Eu tenho meu líquido intracelular e o meu líquido extracelular. Na bomba de sódio e potássio, o meu facilitador tem uma entrada com três espacinhos para entrar, para sair 3 sódios, que é o que eu não preciso. Então, se eu não quero ele dentro de mim, quanto mais fácil eu mandar ele para fora, em maior quantidade eu tô mandando. E 2 espacinhos para botar potássio para dentro de mim, porque potássio eu gosto. Então, se eu tenho como puxar 2, ao invés de puxar só um, vou puxar 2. Isso aqui é só termo de informação, mas é necessário saber. Então, vamos lá. Bomba de sódio e potássio, quebrou o ATP, botou potássio para dentro da célula, regulou as informações iônicas, regulou as trocas iônicas, os impulsos iônicos, quebrou o ATP para isso, regulou meu tamanho celular. Se essa célula estava cheia de água, eu vou jogar, se a célula está cheia, eu vou jogar sal para dentro dessa célula, para que haja desidratação dela, até que ela se encontre no tamanho que eu quero. Se essa célula está murcha, eu vou tirar o potássio que está aqui dentro, o sódio que está aqui dentro, eu vou jogar para fora, porque eu não quero essa água saindo de mim. Eu não quero estimular uma osmose, no sentido que eu retire água de mim, ao contrário, se eu estou saturada, eu quero puxar água para mim. Então, falando de transportes, é isso que eu tenho. No meu transporte passivo, eu vou ter a difusão simples e a facilitada. E aqui eu vou ter o transporte de gases, substâncias lipídicas, que vão passar livremente. A difusão facilitada, eu vou precisar de canais para passar elas. Então, aqui a gente já entra naquele outro ponto importante. Vamos para um ponto importante. Tem o transporte ativo primário e secundário. Qual é a diferença? O primário ele usa um ATP.
Então, se a gente precisa fazer esse transporte, a gente precisa gastar essa energia, vamos lá. Ele não espera para a coisa acontecer. Ele vai lá e gasta. O soluto precisa passar. Vou gastar uma molécula de ATP, uma molécula de energia da célula, para me ir. Já que eu estou contra a maré, já que eu estou contra o meu gradiente de concentração, eu preciso dessa energia. E esse exemplo é o quê? Nossa bombinha lá, que parece um cubo de sódio e potássio. Já o transporte secundário é quando esse soluto ele não usa o ATP. Ele pega uma carona. Lá dentro dos tópicos da professora, ela fala de carregadores de soluto. O cotransporte é quando eu aproveito que aqui, digamos que um aminoácido e uma molécula de sódio. Eu aproveito que vai ter alguém vai usar lá um soluto de sódio, vai gastar energia para passar, e eu já aproveito que ele vai abrir aquele canal e dá para eu passar também, porque nós somos fisiologicamente parecidinhos. Eu vou aproveitar e vou passar. Peguei uma carona com ele para o mesmo lugar que ele ia. Se fosse ao contrário, eu estou aqui dentro da célula e eu preciso sair, vou aproveitar que o meu outro amiguinho lá tá entrando, vou aproveitar essa brecha, quando a portinha dele abrir, eu já vou me enfiar para sair também. Então, quando eu tô contra esse movimento, eu sou o quê? Um contratransportador. Isso é um secundário, porque o soluto ele não usa o ATP. Ele aproveita a energia que está sendo gasta de uma outra substância para fazer essa transdução, para fazer esse transporte, para fazer esse movimento, e já aproveita e passa junto com ela. Eu dei aqui um exemplo alegórico porque a minha cabeça ela entende coisas dessa maneira. Então, Karina de Cametá tá indo para onde? Para Cametá. Final de semana, Karina tá indo para Cametá. Digamos aí que eu tenho um carro. Eu não tenho, mas digamos. Eu, Leila Mosquerense, vou para onde? Para Cametá. Karina, tu quer uma carona? A Karina é um soluto. Karina é a minha passageira. Karina precisa de carona. Tá. Se eu tô indo para Cametá, digamos que Cametá seja a célula e o gradiente de concentração seja em Cametá, ter muito cametaense. Por volta de Cametá, não ter muito cametaense. Nesse transporte secundário, o soluto aproveita essa carona de uma substância que está indo à substância eu, dona do carro. Eu, dona do carro, a substância é a dona do carregador de soluto, dona do canal. Se o soluto não usa o ATP porque ele vai de carona, ele está aproveitando esta carona porque se ele não vai precisar do ATP, porque ele está a favor da concentração. Se eu, Leila, vou gastar para ir, por quê? Porque eu estou contra a concentração. Então, se eu estou indo para a cidade de alguém que não é a minha cidade, eu estou o quê? Contra o gradiente de concentração dessa cidade. Por quê? Lá em Cametá tem muito cametaense, não tem muito mosquerense. Eu estou indo para lá, eu vou gastar minha energia. A Karina não, a Karina já é cametaense, ela quer voltar para Cametá, para a cidade onde as pessoas falam, já me vou. Eu vou para lá, vou gastar para ir para lá. Karina não vai gastar porque ela já é de lá. Ela está indo a favor de um movimento dela. Ela está indo a favor do lugar dela. Então, o que? Karina não vai gastar, Karina vai de carona. E isso é um movimento secundário. Secundário por quê? Porque a gente está falando de um soluto que não vai gastar. Por isso que é um movimento secundário. Se eu falo de um soluto que vai gastar, porque ele está contra o ambiente de concentração dele, então eu estou falando de um transporte primário. É só lembrar disso. Carona, secundariamente, eu não vou gastar, é alguém que vai me levar. Eu vou aproveitar alguma passagem
No caso aqui, o aminoácido, no meu exemplo, aproveitou o sódio. No exemplo alegórico, você voltar para sua cidade onde tem muitas pessoas como você não gasta, você vai de carona com alguém que não é desse lugar, que é contra essa concentração e tá indo para lá e você não, você já é de lá. Você não vai gastar para ir para lá. E no primário não. Tô indo para lá, para um ambiente novo, preciso de energia para ir, preciso ter como passar para lá e eu vou precisar de ATP. Então é um transporte ativo primário. Preciso ir, não tem como pegar uma caroninha. Então essa é a diferença do primário para o secundário. Então a gente vai ter dentro dos carregadores de soluto aí o cotransporte e o contratransporte.